Bom, pessoal, hoje a gente vai começar a nossa revisão de conteúdo, tá? Ficou faltando pouca matéria para a gente ver, e essa pouca matéria que ficou faltando, a gente vai ver também em caráter de revisão, até porque não é uma matéria tão importante assim, tá certo? A gente vai ver em caráter mais resumido. Só que eu vou voltar agora, tá? Eu vou dar para vocês uma aula teórica condensada de tudo que a gente viu desde fevereiro. Eu vou procurar agrupar todos os tópicos, tá bom? Até miseravelmente aí a prova do Enem. Hoje a gente vai ter uma aula de trigonometria, então eu preparei um slide aqui, tá? Concentrando todas as informações principais que vocês precisam ter de trigonometria. Então coloquei aqui, ó, revisão 1, matemática 2, trigonometria. Então vamos lá dar uma revisada em trigonometria? Primeiro é o seguinte, pessoal. A gente vai estudar a trigonometria, né, em cima do círculo trigonométrico. Eu vou fazer um rascunho aqui. É porque a noção que vocês têm de seno e cosseno e tangente, ela está baseada no triângulo retângulo, né? Ó, vou fazer rapidinho aqui. Se a gente marcar um ângulo aqui, né, sendo o triângulo retângulo, aqui é a hipotenusa, aqui é o cateto oposto ao ângulo, né? E aqui é o cateto adjacente. A ideia que vocês têm de seno, cosseno e tangente, ela é baseada no triângulo retângulo, né? Por exemplo, seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa, e a tangente de θ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá? Então, essa é a trigonometria no triângulo retângulo. Então, quando vocês aprendem trigonometria, o primeiro contato que vocês têm com a matéria é esse, né? Além de ter que decorar aquela tabelinha do 30, do 60 e do 45. Só que a trigonometria mais completa, tá, ela é vista em cima do círculo trigonométrico, que justifica essa trigonometria aqui do triângulo retângulo. Eu vou mostrar para vocês por quê. Pessoal, o nosso é o seguinte: como é que funciona esse círculo trigonométrico? A gente vai pegar o plano cartesiano, ou seja, vai pegar o eixo x e o eixo y, e vai traçar uma circunferência de raio 1. De modo, né, que essa circunferência vai ficar dividida em 4 partes. E cada parte dessa vai ser chamada de quadrante. A gente começa a contar daqui, né? Aqui seria o 0 grau, aqui seria o 90, aqui seria o 180, 270, e aqui volta para o 360. Essa região que eu marquei o ângulo, que a gente chama de primeiro quadrante, tá? Vai ter um ponto P sobre a circunferência. Ou seja, quando eu marco esse ângulo θ no primeiro quadrante, tá? Sobre a circunferência fica determinado um ponto P. E as coordenadas desse ponto P, ó, eu vou até apagar isso aqui para a gente preencher. Então, ó, fiz um ângulo no primeiro quadrante, marquei um ponto P na circunferência, tá certo? E esse ponto P, como ele está no plano cartesiano, ele tem 2 coordenadas. Ele tem a coordenada x dele, tem a abscissa, né? E tem a coordenada y, que é a ordenada. O que é, na real, pessoal, seno e cosseno de um ângulo? Essa definição de cateto oposto sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa, ela não é a definição padrão que a gente vai usar. Ela é uma aplicação do que eu vou dizer para vocês agora. O seno, pessoal, e o cosseno nada mais são do que as coordenadas desse ponto P. Então, esse ponto P, a coordenada dele no eixo x é chamada de cosseno do ângulo. E a coordenada dele no eixo y é chamada de seno do ângulo. Então, a gente pode escrever o ponto P dessa forma. Então, pessoal, seno e cosseno nada mais são do que comprimentos dentro do círculo trigonométrico. Tá certo? Ah, Leandro, então por que tem esse negócio de cateto oposto sobre hipotenusa? Bom, pessoal, aí é o seguinte, né? Por definição, esse círculo trigonométrico,
Meio resfriado, tá, pessoal? Ele tem raio 1. E vamos dar uma olhada nesse triângulo retângulo? O que é cateto oposto sobre hipotenusa? É seno dividido por 1. Por isso que a gente fala que o cateto oposto, isso aqui é o cateto oposto, né? Isso aqui é a hipotenusa. O cateto oposto sobre a hipotenusa vai ser igual a seno dividido por 1, que é seno. Por isso que o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Porque é essa medida dividido por 1. E por isso que o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, porque é essa medida dividido por 1. Tá? Então, pessoal, o que está no slide anterior, esse rascunho aqui, é a aplicação do que vocês estão vendo nesse desenho. Na verdade, a trigonometria tinha que ser explicada primeiro assim, depois vir para cá. Senão isso aqui fica um conceito jogado, fica um conceito solto, né? Só que desse desenho simples, em princípio, a gente pode tirar uma série de consequências. A primeira dessas consequências é, vamos olhar para esse retângulo aqui e vamos fazer Pitágoras? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. É Pitágoras aplicado aqui, né? Vamos ver a segunda consequência? Tanto o seno quanto o cosseno valem no mínimo menos 1 e no máximo 1. Isso aqui é óbvio, né? Esse círculo não tem raio 1. Eles não são comprimentos dentro do círculo. Então o valor mínimo dele é menos 1 e o valor máximo é 1. Tanto para o cosseno, que vai ficar aqui na horizontal, quanto para o seno, que vai ser marcado na vertical. A única coisa que vocês de fato precisam decorar é qual função trigonométrica está associada a qual eixo. O cosseno está no eixo X e o seno está no eixo Y. Para vocês não esquecerem disso. Cosseno. Porque vocês vão lembrar sempre que o cosseno é no eixo X. E por que é importante saber que o cosseno é no eixo X? Para a gente determinar a terceira consequência, que tem a ver com os sinais. Como o seno, pessoal, é marcado na vertical, ele é positivo em cima e negativo embaixo. Como o cosseno é marcado na horizontal, todo valor que está no primeiro e no quarto quadrante tem o x positivo, então tem o cosseno positivo. Todo ângulo marcado no segundo e no terceiro quadrante tem o x negativo, logo tem o cosseno negativo. Pessoal, sobre o primeiro slide, alguém quer perguntar alguma coisa? Pessoal, aqui eu falei isso na aula passada, tá? Mas eu vou reforçar. Leandro, cheguei na hora da prova, isso é relato de aluno, né? Eu juro que eu sabia aquele determinado conteúdo, mas na hora deu um branco bizarro, eu acabei confundido, errei a questão. Deixei de passar porque eu confundi o seno de 30 com o seno de 60 graus. A pergunta é, será que tem um jeito de eu não precisar necessariamente decorar aquela tabelinha, mas entender caso me dê um branco bizarro e eu esqueça? A resposta é, tem. Desenha um triângulo retângulo. Desenha um triângulo equilátero. Traça a altura. Aqui é o lado L. Saiba que a altura divide o lado em duas partes iguais e que aqui é 60 graus e que aqui é 30. Porque a altura no triângulo equilátero, ela além de fazer 90 graus com o lado oposto, ela é mediana e também é bissetriz. Tá? Só acontece no triângulo equilátero, para todas as alturas. Esse desenho bobo já permite a gente tirar um monte de conclusão. Se a gente fizer Pitágoras aqui, pessoal, já sai o valor da altura, que vai dar L raiz de 3 sobre 2. Então, se vocês estiverem na merda em alguma questão, tá? Pô, Leandro, esqueci a fórmula da altura do triângulo equilátero. Mete um Pitágoras aí. Agora, pessoal, o que é seno de 60? É cateto oposto sobre hipotenusa. Vai dar raiz de 3 sobre 2.
O que é o cosseno de 60? Cateto adjacente sobre hipotenusa, que vai dar 1/2. O que é o seno de 30? É cateto oposto sobre hipotenusa. O que é o seno de 60? É de 30, perdão, desculpa, pessoal. De 60 eu já fiz. O que é o seno de 30? É cateto adjacente sobre hipotenusa. Vai dar raiz de 3 sobre 2. Pô, Leandro, mas o de 45 não tem essa mandinga aí, não? Tem, só que é com quadrado. Quadrado aqui é lado do lado. Se fizer Pitágoras, vai achar L raiz de 2. E o ângulo aqui é 45. Aí quando você fizer tanto o seno quanto o cosseno, vai dar a mesma conta. Né? Vai ficar L sobre L raiz de 2, que vai dar raiz de 2 sobre 2. Isso aqui é só um rascunho, tá, pessoal? Não é para copiar isso. Mas se der um branco, ou para quem tem dificuldade de memorizar as coisas, tá aí um jeito de calcular todos os valores da tabelinha. O ideal é que vocês não façam confusão, que vocês já saibam, tá? Esse é o ideal. E tem muito aluno que fala o seguinte também. Pô, Leandro, eu tenho confiança na hora de fazer, mas sei lá, às vezes eu confundo cosseno de 30 com cosseno de 60. Eu sempre erro, eu boto raiz de 3 sobre 2, 1/2. Tem alguma coisa lógica que eu possa fazer para não confundir isso? Tem. Vou marcar para vocês o 30 graus e vou marcar para vocês o 60. Rascunhão também, tá? Pessoal, o cosseno é a projeção no eixo X. Esse desenho tá uma graça, né? Pera aí. Às vezes a gente quer fazer rápido. Fazer um negócio bonitinho, né? Isso aqui é importante, pessoal, para vocês compararem senos e cossenos até de ângulos que vocês não conhecem. Pronto. Vai melhorar um pouquinho agora. Vou marcar 2 ângulos aqui, tá? Eu não quero, não. Às vezes tem coisa que demora um pouco mais no computador, então vocês tenham paciência comigo. Pronto. Fiz 2 marcações aqui, pessoal. Não sei se está exatamente isso, mas aqui é o 30 graus e ali é o 60. Se a gente marcar o cosseno de 30, tá? Deixa eu fechar o WhatsApp aqui, pessoal, rapidinho. Se a gente marcar o cosseno de 30, olha o tamanho do cosseno de 30. E olha como o cosseno de 60 ele é menor. O cosseno de 60 é só esse pedaço aqui, tá? Então, pessoal, é óbvio que quanto menor o ângulo, quanto mais próximo do zero, maior o cosseno, né? Então, o cosseno de 30, ele é maior do que o cosseno de 60. Por isso que é esse aqui que vale raiz de 3 sobre 2 e é esse aqui que vale 1/2. Obviamente, a raiz de 3 é maior do que 1, né? Então, se vocês fizerem confusão ou quiserem comparar ângulos diferentes, o cara chegar a quem é maior, cosseno de 5 graus ou cosseno de 80. Aí você fala assim, putz, eu não sei o valor de nenhum deles. Agora, os 5 graus, ele está mais próximo do zero. Então, a abscissa dele é quase 1, né? Então, ele é bem maior do que o cosseno de 80. E o seno é o contrário, né? O seno é como se fosse a altura do ângulo, né? É a vertical. Então, o seno de 60 ele é bem maior do que o seno de 30. Tá bom? Ficou claro isso que eu falei? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fazer algum tipo de intervenção, pode ficar à vontade. Ah, Leandro, e tal coisa? Você não falou, não? Eu digo, se eu não falei, eu só vou falar ainda. Hoje é uma aula de revisão, é para não passar nada. Então, desse primeiro slide, a gente concluiu que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Essa fórmula tem um nome, tá? Chama-se relação fundamental da trigonometria. Isto vale para qualquer ângulo, não só ângulo do primeiro quadrante. Esse mesmo desenho que eu fiz no primeiro quadrante poderia ter feito em qualquer quadrante, tá?
Ou seja, serve para qualquer ângulo. E agora, pessoal, a gente vai ver como, tá, entender o seno e o cosseno dos ângulos de 0, 90, 180 e 270. Por que eu bato na tecla entender? Porque o vestibular que vocês vão fazer não é um vestibular de matemática, né? Vocês vão fazer provas de matemática, física, química, biologia, história, geografia. Se vocês decorarem tudo, não vai caber no cérebro de vocês, né? Porque vocês não vão ter oportunidade de praticar como é que funciona o processo de memorização, em prática, tá? Então, procurem entender o máximo de coisa possível, porque a partir do momento que você entende o processo, tá? A partir do momento que você pega a ideia do que está acontecendo, do processo, você não precisa ficar escravo de memorizar aquilo. Então vamos lá. Pessoal, o lance é o seguinte. Isso aqui é um sistema de coordenadas, tá? Eu tenho este ponto daqui, que tem a coordenada 1, 0. Lembrando que aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y, e esse círculo tem raio 1, por definição, tá? Então esse ponto tem coordenada 1, 0. Esse ponto tem coordenada 0, 1. Aqui é menos 1 e 0. E aqui é 0 e menos 1. Como a coordenada de qualquer ponto dessa circunferência é cosseno e depois seno, você, sabendo isso, consegue marcar o seno e o cosseno de todos esses ângulos que fazem fronteira de quadrante. Por exemplo, o 0 grau. O 0 grau, eu sei as coordenadas do 0 grau, é 1 e 0. Eu só consigo determinar as coordenadas desses 4 pontos que eu assinalei. O resto depende do ângulo, tá? Desses quadrantes não depende. Então, como eu sei que a primeira é cosseno e a segunda é seno, para o 0 grau, eu posso afirmar que o seno é 0 e o cosseno é 1. Para o 90 graus, eu posso afirmar que o cosseno é 0 e o seno é 1. Para o 180 graus, o cosseno é menos 1 e o seno é 0. E para o 270, o cosseno é 0 e o seno é menos 1. Alguém não entendeu isso aqui que eu fiz? Porque esses valores que estão nessa tabelinha, se vocês não procurarem entender o processo, vocês podem ficar com dificuldade, tá bom? O próximo slide ele vai falar sobre tangente. O que é a tangente, pessoal? A tangente, ela é literalmente uma reta tangente ao círculo trigonométrico. E eu obtenho o valor dela quando eu prolongo o ângulo. Quando eu faço o prolongamento do ângulo, tá? Esse ângulo, uma hora, vai encontrar a reta tangente. E o valor deste comprimento aqui é chamado de tangente de θ. E como é que a gente obtém a tangente? Fazendo uma semelhança de triângulo. Tangente está para seno, assim como 1, que é isso aqui tudo, está para o cosseno. Então, ó, cateto grandão para o cateto pequenininho e o outro cateto grandão para o cateto pequenininho. Multiplica cruzado. A tangente é seno dividido pelo cosseno. E por que o sinal da tangente é positivo no primeiro e no terceiro e negativo no segundo e no quarto? Porque se você pegar o ângulo do primeiro quadrante e do terceiro quadrante e prolongar, ele vai encontrar essa reta tangente lá em cima. E se você pegar um do segundo e do quarto, ele vai encontrar essa reta tangente lá embaixo. Certo? Eu ainda posso preencher essa tabelinha aqui, ó. Posso colocar aqui um tangente. Se a tangente é seno dividido pelo cosseno, é só preencher, né? 0 dividido por 1, 0. 1 dividido por 0, não existe. 0 por 1, 0. E menos 1 por 0,
não existe. Então, pessoal, em 90 graus e em 270 graus, a tangente ela não existe, tá? Se a gente prolongar tanto no 90 quanto no 270, ela nunca vai encontrar essa reta tangente. Por isso que o valor não existe. Só um detalhe aqui rapidinho. A gente está falando muito aqui em grau, pessoal, mas existe uma outra medida de ângulo também que é chamada de radiano, né? Eu só quero lembrar vocês um detalhe que é o seguinte. Ô Inara, o que é um grau? Inara, tá aí? Tô aqui. Qual é a definição de um grau para você? Tô pensando. Essas perguntas simples sempre são as mais difíceis, né? Sempre são as perguntas mais chatas. O lance é o seguinte, um grau, pessoal, nada mais é do que 360 avos da circunferência. Você pega a circunferência, divide em 360 partes iguais e cada partezinha dessa é um grau. Então é 360 avos da circunferência. Agora, existe uma outra medida de ângulo, que é em radiano. Quando a gente pega um ângulo e quer medir em radiano, o processo que a gente tem que fazer é pega o comprimento do arco e divide pelo raio. Esta definição de ângulo, ou seja, comprimento do arco dividido pelo raio, vai te dar a resposta em radiano, tá bom? Então, pega o comprimento do arco e divide pelo raio. O valor que você encontrar é o valor do ângulo em radiano, tá bom? Agora, a definição de π, o π nada mais é do que o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. Essa aqui é a definição de π. Se você pegar o comprimento de uma circunferência e dividir pelo diâmetro, vai dar sempre o mesmo valor, que é π. Por isso que se multiplicar cruzado fica d vezes π, dobro do raio vezes π. Por isso que vocês aprendem que o comprimento é 2πr. Agora, se multiplicar essa definição cruzada, o comprimento do arco é o ângulo vezes o raio. Só que se você pegar uma volta completa, o comprimento do arco é a própria circunferência. E o comprimento do arco tem fórmula, é 2πr. Consequentemente, o ângulo da volta inteira vale 2π radiano. Então, 2π radiano equivale a uma volta inteira, que em grau é 360 graus. Por isso que π radiano equivale a 180 graus. Então, tomem cuidado. O valor aproximado do π é 3,14. π radiano, ou seja, aproximadamente 3,14 radiano, equivale a 180 graus. Então, tome muito cuidado com isso, tá? Tem gente que fala assim, eu não sei se o π vale 180 graus ou se o π vale 3,14. Depende do que você está falando, tá? O π é uma representação de um número irracional. Bom, é que nem 60. O 60 pode ter vários significados, dependendo da unidade. Pode ser 60 graus, 60 segundos, 60 anos, 60 reais. Dependendo da unidade que você coloca depois do número, ele tem outro significado, tá? Então, π, ou seja, 3,14 radiano, a gente está falando de um ângulo que equivale aproximadamente a 180 graus. Tá bom? E depois, pessoal, a gente parte aqui para
para ângulos fora do primeiro quadrante. Isso aí vocês erram direto, tá? Direto. Já perdi as contas de quantas vezes eu já vi vocês errando isso. Isso vai ser um negócio simplesmente impressionante, tá? Como vocês têm a capacidade, tá? Como vocês têm a capacidade de dar mole com isso. Pessoal, primeira coisa, peguei o meu ângulo e marquei nos 4 quadrantes. A partir do momento que eu marco nos 4 quadrantes, deixa eu até apagar isso aqui. Se eu começar a contar aqui do 0 e aqui for 180, ó, até aqui eu tenho θ, né? Se eu der meia volta e voltar θ, aqui eu tenho 180 menos θ. Se eu, a partir da meia volta, caminhar mais θ, 180 mais θ, e se eu der uma volta completa, que é 360, e voltar a θ, eu tenho 360 menos θ. Essas expressões aqui, elas são extremamente importantes. Por quê? Todo ângulo do segundo quadrante, ele é representado por 180 menos θ, onde θ é o ângulo do primeiro quadrante, né? Do terceiro quadrante é assim. E do quarto quadrante é assim. Para que serve isso, pessoal? Serve para o seguinte. Se a gente quiser calcular o cosseno de 240 graus, eu preciso saber que ângulo do primeiro quadrante é o 240 graus. Ou seja, quem é o θ que vai virar 240 graus no terceiro quadrante? Então, você vai pegar 240, obviamente, está entre 180 e 270, né? Então, ele está no terceiro quadrante. Você vai pegar o 240, vai igualar a 180 mais θ, o θ vai dar 60, e aí você sabe, então, que o cosseno de 240 é igual ao cosseno de 60, exceto pelo sinal. Porque o cosseno no primeiro quadrante é positivo, no terceiro é negativo. E é isso que vocês erram. Aí você tem que meter um sinal de menos aqui. Então a resposta é menos 1 sobre 2. A resposta é menos 1 sobre 2. Entenderam isso? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Então vamos lá. Pessoal, então é o seguinte. Se o ângulo for maior do que 360 graus, né? Divida por 360 e use o resto. Tá? Se ele te der, calcule o cosseno de não sei quantos mil graus, divide por 360 para você ver quantas voltas ele deu e usa só o resto. Tá bom? E a gente tem aqui, para revisar, outras relações trigonométricas, tá? Vocês têm que lembrar que secante é o inverso do cosseno, a cossecante é o inverso do seno e a cotangente é o inverso da tangente. Vou pegar uma imagem para vocês aqui. Só porque eu não quis desenhar, porque não precisa também dessa formalidade toda. Pessoal, secante e cossecante também são comprimentos, tá? Como é que elas são obtidas? Você traça essa reta vermelha aqui. Essa reta vermelha, ela vai cortar uma reta tangente no ponto P, né? Você traça uma reta vermelha que vai ser tangente à circunferência no ponto P. Ela vai cortar o eixo X no ponto A
e vai cortar o eixo Y nesse ponto aqui que ele não definiu, tá? Este comprimento aqui é a cossecante, então a cossecante ela está marcada no mesmo eixo do seno, tá bom? E aí, com semelhança de triângulo, a gente consegue demonstrar que a cossecante é 1 sobre seno. E a secante ela está marcada no mesmo eixo do cosseno. Então, por semelhança de triângulo, porque se vocês repararem, aqui eu tenho dois triângulos semelhantes, né? Eu tenho um triângulo reto aqui grandão e tenho um triângulo reto pequenininho. Então, se a gente fizer semelhança de triângulo, a gente consegue obter a relação entre a secante e o cosseno e a relação entre a cossecante e o seno, tá? Só para fins de marcação de ângulo, ó, esse ângulo alfa que vocês estão vendo aqui faz com que esse ângulo aqui seja beta, tá? E aí você conclui que alfa mais beta dá 90 graus, então aqui tem que ser beta. E se aqui é reto, ali em cima tem que ser alfa. O que aprova que esses dois triângulos são semelhantes, tá? O triângulo de baixo tem alfa, beta e reto, e o triângulo grandão também tem alfa, beta e reto. Tá bom? E assim a gente vai... E lembrando que esse comprimento aqui vale 1, né? E assim é feita a semelhança. E a cotangente, pessoal? Isso aqui é só um rascunho também, tá? A tangente, ela é representada paralela ao eixo Y. A cotangente é essa linha aqui, ó. Você tem um ângulo, você prolonga até encontrar essa reta tangente paralela ao eixo X. Isso que seria a cotangente do ângulo. Só para mostrar para vocês, pessoal, que seno, cosseno, tangente, secante, cossecante e cotangente são linhas traçadas no círculo trigonométrico, que através de semelhança de triângulo a gente obtém a relação entre elas, tá? O que é importante para vocês é que a secante é o inverso do cosseno, a cossecante é o inverso do seno e a cotangente é o inverso da tangente ou ainda cosseno sobre seno. Já que vai ficar 1 sobre seno sobre cosseno, né? Então, vocês podem usar essas duas representações para cotangente, tá? 1 sobre tangente ou cosseno sobre seno. Deixa eu colocar menorzinho aqui, senão vai atrapalhar meu cosseno sobre seno. Pessoal, essa fórmula de verde, a fórmula que a gente determinou nos primeiros slides, é a relação fundamental da trigonometria, tá? A gente pode, através dela, deduzir outras duas relações que não são fórmulas novas. Basta que a gente divida os dois lados por seno ao quadrado ou por cosseno ao quadrado. Se eu dividir os dois lados por seno ao quadrado, vai ficar seno ao quadrado por seno ao quadrado, 1. Cosseno sobre seno é cotangente, né? Como está ao quadrado, cotangente ao quadrado. E 1 sobre seno, acabamos de definir como cossecante. E se eu dividir os dois lados por cosseno, seno por cosseno é tangente, só que está ao quadrado, né? Aqui vai dar 1, e ali vai dar secante. Então, essas duas fórmulas que vocês estão vendo, elas não são fórmulas novas, tá? É a relação fundamental da trigonometria, ora dividida por seno ao quadrado, ora dividida por cosseno ao quadrado. Pessoal, até aqui alguém quer perguntar alguma coisa? Pessoal, aí você tem duas leis importantes, tá? Que é a lei dos senos e a lei dos cossenos. Quando eu der geometria, eu vou demonstrar para vocês essas duas, tá? Mas como hoje é uma aula de revisão, eu já estou até me estendendo um pouco nas explicações. A lei dos senos, ela vai relacionar o lado e o seno do ângulo oposto. Cuidado que essa aqui vocês não costumam praticar muito, hein? Tá bom? A lei dos senos, ela diz o seguinte, que um lado está para o seno do seu ângulo oposto
assim como o outro lado está para o seno de seu ângulo oposto. Você pode escrever isso para todos os lados. Isso também pode ser igualado a 2R, onde R é o raio da circunferência circunscrita. Ou seja, é a circunferência que está por fora aqui desse triângulo, tá bom? Normalmente a gente usa esse primeiro trecho da fórmula. E a lei dos cossenos, ela relaciona os três lados e o ângulo oposto a um deles. Ela começa igual Pitágoras, tá? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, só que depois vem isso aqui, menos 2BC cosseno do ângulo. Lembrando que o ângulo é sempre quem está... O A é sempre quem está oposto ao ângulo, tá bom? Então, o cara que está antes do igual aqui na fórmula, ele precisa estar oposto ao ângulo. Ele não necessariamente é o x do problema. Porque se você tiver isso aqui, por exemplo, 60 graus, x, 10 e 8, a lei dos cossenos aqui vai ser 10 ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais x ao quadrado menos 2bc cosseno de 60. Fica uma equação do segundo grau. Tá? Quem vem antes do igual é quem está oposto ao ângulo. Alguma pergunta em relação a esse slide? É muita informação mesmo, tá, pessoal? Isso aí é a matéria toda de trigonometria resumida em uma aula. E a gente vai fazer assim, esse vai ser o ritmo da revisão. Depois eu vou soltar uma lista de exercícios para vocês fazerem em casa, e sempre que sobrar tempo de aula, eu separei os exercícios de aula para a gente fazer. Função trigonométrica, pessoal. Só é necessário que vocês saibam o gráfico da função seno e da função cosseno, apesar de todas as funções trigonométricas terem gráfico, tá? Mas eu, particularmente, nunca vi algum outro gráfico ser cobrado nos vestibulares que vocês vão fazer. Por isso que a gente vai poupar, né? Não tem como a gente dar a trigonometria inteira. A trigonometria até tem mais informação do que eu estou passando para vocês, mas também vai ficar uma coisa muito extensa. O gráfico da função seno, pessoal, é como se fosse aula de ondas, né? Ele tem esse comportamento ondulatório aqui. E a marcação desses pontos, a gente já viu a explicação deles. Ó. Por que o seno de 0 é 0? Está na tabelinha. Seno de 90 graus é 1. Seno de 180 é 0. Seno de 270 é menos 1. E de 360 é 0. Por que ele está colocando esses números como referência? 1, 2, 3. O π não vale 3,14 aproximadamente? Olha como ele é marcado um pouquinho depois do 3. Tá? O 2π é 6,28 aproximadamente, tá? Um pouquinho depois do 6. Então, essa numeração no eixo X é só para a gente se orientar em relação ao valor do π. Tá? Por que a curva, por que o gráfico não é uma reta, é uma curva? Se fosse uma reta, os valores seriam proporcionais, ou seja, o seno de 60 teria o dobro do valor do seno de 30. E não é isso que acontece. Tá? O motivo está na matemática de nível superior, porque isso aqui é uma curva e não é uma reta, tá bom? Então, por exemplo, eu não posso dizer que o seno de 10 é 2 vezes o seno de 5 graus. Isso aqui é falso. Agora, o que vocês precisam saber disso aqui? O domínio dessa função, tá? Domínio é qual o valor de x que eu posso colocar no lugar desse x aqui. Ou seja, eu posso calcular seno de quem? Você pode calcular seno de todo mundo que você quiser. Óbvio que esse x aqui está em radiano, tá, pessoal? Não está em grau. Você pode calcular seno de 100, de 200, de 2 milhões, de 3 trilhões. Independente do valor que você calcular, nunca vai ser menor do que menos 1 ou maior. Tá? Então, domínio está associado ao eixo x. E imagem ao eixo y, certo?
E o que é período da função, pessoal? Período é de quanto em quanto a função se repete, tá? Reparem que ela faz uma barriga para cima e uma barriga para baixo. Depois ela vai fazer a mesma coisa. E o período de repetição dela é 2π. A função seno, ela se repete de 2π em 2π. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse slide? Não, você pode repetir a imagem? Então, Inara, imagem de uma função são os valores, tá, para os quais a função existe olhando para o eixo y, tá? Ou seja, no eixo y, essa função só existe entre -1 e 1. Ela vale sempre no máximo 1 e sempre no mínimo -1. Entendeu isso? Ah, sim, entendi. Ou seja, se você quiser calcular o seno de alguma coisa, você nunca vai encontrar um valor maior do que 1 e nem um valor menor do que -1. Tá certo? Só pegar uma água. Beleza. Obviamente, pessoal, se o gráfico da função for só seno ou só cosseno, né? Se for 4 seno de x mais 18, aí claro que isso vai mudar. Tá? A função cosseno é a mesma coisa, só que o gráfico vai ser um pouquinho deslocado, né? Porque o cosseno de 0 é 1, o cosseno de 90 é 0, então o gráfico vai ser um pouquinho deslocado em relação ao gráfico do seno. Essa curva chama-se senoide. E essa curva chama-se cossenoide. Pessoal, domínio, imagem e período, tanto para o seno quanto para o cosseno, é rigorosamente a mesma coisa, tá? Só que o gráfico de um é deslocado em relação ao gráfico da outra, tá? É como se eu pegasse o gráfico da função seno e recuado π sobre 2. Aí você obtém exatamente esse gráfico aqui, tá? Ou avançado π sobre 2. Ele está deslocado de π sobre 2. E aí, pessoal, eu coloquei aqui uma observação. Eu falei o seguinte, ó. Se a função for do tipo, sei lá, alguém vezes seno de tanto x mais d mais b, ou seja, se tiverem vários números aqui, a noção de domínio, imagem e período, ela fica alterada, tá? O domínio vai continuar sendo o conjunto dos reais. Agora, a imagem, pessoal, você vai ter que calcular da seguinte forma. Se você pegar tudo isso aqui, que é o seno, ou ele vai valer no mínimo -1, ou no máximo +1, né? Se o seno tiver o valor mínimo dele, vai ficar a vezes -1 mais b, que dá -a mais b. E se o seno tiver o valor máximo, vai ficar a vezes 1, que dá a mais b. Agora, o período é uma fórmula. O período é sempre 2π, cuidado que tem... o Enem já cobrou isso, por exemplo, tá? O período, ele é 2π dividido pelo módulo do número que multiplica o x. O período é 2π. Vocês já esqueceram essa fórmula algumas vezes. O período é 2π dividido pelo módulo do número que multiplica o x. Vamos ver a aplicação disso nesse exemplo aqui que eu coloquei. Ó. Dada a função f de x igual a 3 cosseno de 2x menos π sobre 2 mais 5, determine. Vamos ver determinar o domínio? É o conjunto dos reais. A imagem, pessoal, é simples. Pega o cosseno com menor valor e com maior valor. Se eu pegar o cosseno com menor valor, independente de quem seja, vai dar -3 mais 5, que é 2. E com maior valor vai dar 3 mais 5, que é 8. E o período é 2π dividido pelo módulo do número que multiplica o x. Vai dar π.
Entenderam esse exemplo aqui? Aham. Então, beleza. E aí, pessoal, a gente vem para a parte final, que é a adição de arcos e arco duplo. Isso aqui, infelizmente, tem que decorar a fórmula, tá? Infelizmente. É o seguinte. Se você prestar atenção, não são 9 fórmulas diferentes que vocês precisam decorar, são só 3, tá? Por quê? Tem a adição de arcos, tem a subtração de arcos e tem o arco duplo. Só que eu garanto a vocês o seguinte, se vocês souberem a adição de arcos, o resto está garantido. Seno de A mais B. Pessoal, o lance é o seguinte, seno da soma de dois ângulos, infelizmente, não é fazer seno de A mais seno de B, infelizmente. Por exemplo, se você quiser o seno de 10 graus mais 20 graus, que é 30 graus, né? Infelizmente, não é o seno de 10 mais o seno de 20. Porque isso é facilitar muita coisa na hora de fazer conta. Só que não é assim que o seno se comporta. Você não pode simplesmente distribuir. Tem uma fórmula para isso. E a fórmula é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Seno A cosseno B, seno B cosseno A. Fica com essa música. Eu só acho vantajoso decorar a musiquinha quando tem que decorar mesmo, né? Quando dá para entender. Por exemplo, tem que falar assim, gente, vamos pegar assim, coisas que tem que decorar. O fato do cosseno estar associado ao eixo X e o seno ao eixo Y. Aí faz sentido decorar. Cosseno é com sono, o cara está deitado, então é eixo X. Seno é sem sono, o cara está em pé, então é o eixo Y. Isso faz sentido decorar. Agora, tem situações em matemática que, se dá para entender, não vale a pena decorar. Essa tem que decorar mesmo. A do cosseno de A mais B é cossa-cossa, senta-senta. Cuidado que no cosseno o sinal é o contrário. E a tangente tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Essas 3 fórmulas vocês precisam decorar. Agora, se tiver um sinal de menos aqui também vai ser menos. Se tiver um sinal de menos aqui vai ser mais. E se aqui tiver um sinal de menos, aqui vai ser menos, aqui vai ser mais. Leandro, a fórmula é com mais ou menos? Não. Inclusive, se vocês forem copiar, coloquem um menos de outra cor, para vocês não se confundirem, tá? Exemplo disso. Quero calcular o seno de 75 graus. Como é que eu faço para calcular o seno de 75 graus? Ora, pessoal, para calcular o seno de 75 graus, encare os 75 graus como a soma de 2 ângulos conhecidos, né? 30 e 45. Então vai ser seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Vai dar meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Vai dar raiz de 2 sobre 4 mais raiz de 6 sobre 4. Leandro, e se ele quisesse o seno de 40 graus? Pessoal, 40 graus não é a soma de 2 ângulos conhecidos. Então, ele não vai te pedir isso. Tá? Ele só vai pedir para você usar essa fórmula quando for a soma de 2 ângulos conhecidos. Tá? Então, normalmente o ângulo é 15, 75, 105, tá bom?
seja, quando você soma, faz a soma de dois ângulos conhecidos. Ângulos exóticos, ele vai ter que te dar o valor. Tá? Ah, Leandro, e se eu colocar como 10 mais 30? Legal, você tem o 30, mas do 10 você não sabe nem o seno e nem o cosseno. Então não adianta. Querem perguntar alguma coisa sobre esse slide? Leandro, dá para aparecer seno A mais B mais C? Não. Vamos lá, peraí. Na matemática, ou não dá, é assim complicado. Dá. Você quer isso aqui? Tipo, Vamos chamar isso aqui de x? Então vai ficar seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Certo, Inara? Aham. Só que o x não é A mais B? Aí você vai ter que aplicar de novo. Vai aplicar só para cá. Vai ficar seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Tudo isso que multiplica cosseno de C mais seno de C que multiplica cossa, senta. Aí fica essa gracinha aqui, ó, já que você quer a fórmula, seno A cosseno B cosseno C mais seno B cosseno A cosseno C mais seno C cosseno A cosseno B menos seno C seno A seno B. E aí, tá feliz? Você perguntou. Dá para fazer tudo. Dá para fazer seno de A mais B mais C mais D, mas você vai ficar fazendo isso. Se com 3 já virou esse demônio, imagina se eu colocar A mais B mais C mais D, né? Entendi. Entendeu? Uhum. Aí a pergunta é, tem como fazer? Tem. Só que os processos são muito mais complicados. Eu, particularmente, vou ser bem sincero contigo, é a primeira vez que eu faço isso, sendo de A mais B mais C, tá? Porque eu nunca vi nenhum exercício pedindo, que eu já fiz vários exercícios de matemática, com certeza deve ter vários exercícios que já pediram isso, né? Porque assim, do universo de exercícios de matemática que existem, se eu tiver feito 0,5% já é muito, né? Dos que existem, ou tiver visto, pelo menos, e olha que eu já fiz muita coisa, né? Nesses pouco mais de 20 anos aí que eu trabalho, que eu faço exercício de matemática desde a época da escola, mas a primeira vez que eu faço isso agora. É aquela história, dá para fazer. Ele poderia, inclusive, Nara, colocar uma questão que você fosse pedido para você anotar o resultado do seno de A mais B mais C, e você teria que fazer exatamente isso. Tá bom? Beleza. Beleza? Bom, E o arco duplo, pessoal, é o seguinte, para a gente dar uma finalizada aqui. Como é que a gente vai calcular a fórmula do seno de 2A? Fazendo simplesmente seno de A mais A, não é? Vai ficar seno A cosseno B, só que agora o B é igual a A, tá? Mais seno B cosseno A. Isso aqui vai dar 2 seno A cosseno A. Então a fórmula do seno de 2A é 2 seno A cosseno A. E o cosseno de 2A, como é que a gente faz? Deixa eu separar aqui. É cosseno de A mais A. Vai ser cossa menos senta. Então vai ficar cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Só que aqui, pessoal, é o seguinte. Como seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1, eu ainda posso escrever outras duas variações dessa fórmula. Posso escrever 2 cosseno ao quadrado de A menos 1 ou 1 menos 2 seno ao quadrado de A. Essas duas aqui você obtém através da relação fundamental da trigonometria, tá? Você pega o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, isola um deles e substitui na expressão. Mas a fórmula mãe é essa aqui, ó. É através dela
que você chega nas outras duas. Porque no meio do caminho aqui tem seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. E a tangente de 2A seria a tangente de A mais A, não é? Tem gente que ama, tem gente que beija, só que o B é igual a A, né? Tem gente que ama e beija. Vai ficar 2 tangente A sobre 1 menos tangente ao quadrado de A. Só para ilustrar essa fórmula da tangente de 2A, eu vou fazer um exercício clássico com vocês agora, que é o seguinte: calcule a tangente de 22 graus e 30 minutos. Tá? Esse é um exercício clássico da trigonometria, tá? Pedir para calcular a tangente desse ângulo. Esse ângulo, pessoal, ele é justamente a metade de 45 graus, tá? Vou chamar esse ângulo aqui de x. Então, o dobro dele é 45 graus, que tem tangente conhecida, que vale 1. Né? Então, você faz tangente de 2x igual a 2 tangente x sobre 1 menos a tangente ao quadrado de x. Porque se você chamar o 22 graus e 30 minutos de x, você está querendo é a tangente de x. Só que a tangente de 2x, que é o 45 graus, vale 1. E aí você vai ficar com uma equação do segundo grau quando multiplicar cruzado. 2 tangente x é igual a 1 menos tangente ao quadrado de x. Tangente ao quadrado de x mais 2 tangente x menos 1 igual a 0. E aí faz Bhaskara, né? Delta b ao quadrado menos 4ac, delta dá 8, menos b mais ou menos raiz de 8 sobre 2a. Raiz de 8 é 2 raiz de 2. Simplifica tudo por 2. Vai dar menos 1 mais ou menos raiz de 2. Ou seja, um resultado possível é menos 1 mais raiz de 2 e o outro é menos 1 menos raiz de 2. Só que, pessoal, ô Sara, qual dos dois resultados você marcaria para a tangente de 22 graus e 30 minutos? O de cima ou de baixo? Acho que o de cima. Por quê? Tá certo. Por quê? Porque tem o sinal de mais raiz de 2. Isso, porque o valor de cima é positivo. E 22 graus e 30 minutos é o ângulo do primeiro quadrante. No primeiro quadrante a tangente é positiva. Então esse valor não nos serve, tá? Então a resposta aqui é menos 1 mais raiz de 2 ou simplesmente raiz de 2 menos 1. Para vocês terem noção, a raiz de 2 é 1,4 aproximadamente, tá? Ele dá 0,4 aproximadamente esse valor. Pessoal, a parte teórica da revisão acabou agora. A gente vai completar a aula até 10h30 fazendo alguns exercícios que eu já separei, tá? Minha sugestão, eu vou colocar isso, tá? Eu vou transformar isso aqui em PDF. Mesmo com os rascunhos, eu vou postar lá no grupo, tá? Eu vou salvar isso aqui. Eu vou colocar em PDF. Minha sugestão para quem quer se preparar adequadamente: pegar um caderno novo, do zero, um caderno em branco, um caderno limpo, tá? Pegar esse caderno, dividir em matéria e colocar lá, matemática 2. Vocês têm uma mania horrorosa, tá? De sair copiando uma matéria depois da outra. Com certeza todo mundo aqui já fez isso, tá? Aula de matemática, copia, aí vira. Começou biologia, copia. Ou seja, o caderno fica uma zona. O caderno não tem objetivo nenhum, porque qual é o objetivo do caderno? Você ter a matéria toda ali, de forma que quando você abra, você tem ali o conteúdo contínuo, né? Ainda mais agora que eu vou fazer a revisão contínua. Vou pegar a matéria toda de maneira contínua. Trigonometria, geometria plana, geometria espacial, geometria analítica. Depois a parte de análise combinatória. Tá? Então, abre um caderno e escreve matemática 2 e copia todas essas informações. Passa para um caderno. É completamente diferente, tá? É completamente diferente. Só não precisa dos rascunhos, tá? Isso aqui
Esse slide você pode até colocar aqui para baixo. Deixa eu tirar alguns rascunhos aqui, só para vocês fazerem o certinho. Tirar isso aqui também que não dá para fazer. Copie isso aqui, pessoal, para ficar organizado. Exclui isso aqui também. Tira isso aqui também. Aí você pode copiar. Isso aqui não precisa copiar não, tá? É bom copiar, pessoal. É pouca coisa. Parece que tem muita coisa, mas em 20 minutos vocês copiam isso tudo aqui no máximo, tá bom? Eu vou salvar aqui e vou postar na tela o exercício. Vou salvar aqui. Só abrir o exercício aqui rapidinho. Isso aqui não é o exercício que vocês vão fazer em aula, tá bom? Em casa, perdão. A lista de casos já está pronta. Eu vou mandar para vocês quando acabar a aula. Deixa eu colocar na tela. Pronto, pessoal. Eu vou dar 5 minutos para vocês fazerem esse exercício aqui, tá? E depois eu volto para corrigir. Só vou ao banheiro rapidinho.
Bom, pessoal, vamos lá. Um estudante do curso de edificações do IFAL utiliza um teodolito para determinar a altura de um prédio construído em um terreno plano. A uma determinada distância desse prédio, ele vê o topo do prédio sob um ângulo de 30 graus. Aproximando-se do prédio mais 60 metros, passa a ver o topo do prédio sob um ângulo de 60 graus. Considerando que a base do prédio está no mesmo nível da luneta do teodolito, qual a altura desse prédio? Vamos tentar fazer um desenho aqui, ó. Tá aqui o prédio, né? Vou fazer aqui a mão livre. Ele vê esse prédio sob um ângulo de 30 graus. Aí ele caminha 60 metros, tá? Ele vem para essa posição verde aqui. E ele passa a ver o prédio sob um ângulo de 60 graus. Ele caminha 60 metros, né? Considerando que a base do prédio está no mesmo nível da luneta, tá? Então, a base está no mesmo nível da luneta. A gente vai considerar que a base do prédio é aqui, não tem esse pedacinho, tá? A base do prédio está no mesmo nível da luneta. Qual a altura desse prédio? Ele está querendo a altura. Pessoal, essa questão que ele vê um determinado objeto sob um ângulo, se aproxima e esse ângulo aumenta, é sempre para usar a tangente duas vezes. Isso é uma questão manjada. A gente vai, ó, chamar esse pedaço aqui de x e vai aplicar a tangente duas vezes, tá? Ou aqui não vai dar para fazer. Vamos lá. Tangente de 60 graus. Vou aplicar no triângulo pequeno. Tangente de 60 é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. A tangente de 60 é raiz de 3. Então, o H vale x raiz de 3. A tangente de 30, que é o triângulo grandão, é cateto oposto sobre o adjacente, que é 60 mais x. Tá? Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Multiplica cruzado. A gente vai ficar com 3h igual a 60 raiz de 3 mais x raiz de 3. Só que, pessoal, o h não vale x raiz de 3? Então, no lugar desse x raiz de 3, a gente pode colocar h. Passo o h subtraindo, vai ficar 2h igual a 60 raiz de 3. O h vai ser 30 raiz de 3. Letra E. Alguém quer perguntar alguma coisa dessa número 2? Então, vou colocar para vocês fazerem essa questão número 3. Só um detalhe aqui, pessoal, que é o seguinte, ó. Essa número 3, eu vou começar, vocês vão terminar. Ele fala o seguinte, cuidado que a maioria de vocês não sabe isso, ó. O maior valor de tangente de x com x é igual a meio de arco seno de 3/5. Vamos ver o que significa isso aqui. Pessoal, quando eu falo para vocês que um seno de um ângulo é 3/5, vamos supor que a questão pergunte o seguinte. Leandro, o seno de que ângulo vale 3/5? Eu não sei. Não tem nenhum ângulo conhecido cujo seno tenha valor de 3/5. Agora, se eu quiser te dar esse ângulo, eu vou ter que responder que o ângulo é o arco cujo seno vale 3/5. Então, pessoal, dizer que o ângulo é o arco seno de 3/5 é a mesma coisa do que dizer que o seno desse ângulo vale 3/5. É só uma maneira diferente da gente escrever. Está resolvendo a questão cosseno de 1/4. Só que o exercício ele pede o valor do ângulo e não do cosseno do ângulo. Aí você fala assim, cara, que cosseno que dá 1/4?
Sei lá, não faço a menor ideia. Também não sei. Só que eu posso responder que o ângulo é o arco cujo cosseno dá 1/4. Isso é uma outra maneira de representar. Então, nessa questão aqui, pessoal, tem esse meio atrapalhando, tá? Que eu vou passar para o outro lado. Eu vou escrever 2x igual a arco seno de 3/5. Isso aqui significa dizer, tá? Que o seno de 2x é igual a 3/5, tá? Então, toda essa presepada aqui de que x é meio do arco seno de 3/5 é a mesma coisa que dizer que o seno de 2x vale 3/5. Agora é com vocês. Então o problema é, se o seno de 2x vale 3/5, qual é o valor da tangente, sabendo que o x está no primeiro quadrante? Vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem isso aí, depois eu corrijo.
Bom, pessoal, deixa eu fazer essa 3 aqui com vocês para a gente ir para o nosso intervalo. Ó. Se o seno de 2x vale 3/5, como é que a gente vai calcular a tangente de x? Bom, se eu conseguisse calcular a tangente de 2x, já seria um bom negócio, né? Porque eu faria um raciocínio parecido com aquele raciocínio da tangente de 22 graus e 30 minutos. Só que tem um macete, pessoal, que é muito simples. Ó. Desenha o triângulo retângulo e marca o 2x aqui, que é o nosso ângulo em questão. Seno, né, cateto oposto sobre hipotenusa. Então você usa a própria definição do triângulo retângulo em teu favor, né? O seno de 2x ele é cateto oposto sobre hipotenusa. Se completar o Pitágoras, aqui fica 4. Então a tangente de 2x ela vai ser cateto adjacente, que é 4, cateto oposto, perdão, que é 3, sobre cateto adjacente, que é 4. Isso é uma maneira simples, tá, pessoal, de calcular a tangente de 2x, sabendo o seno de 2x. E agora que eu sei disso, o problema é, calcule tangente de x, sabendo que a tangente de 2x é 3/4. Eu vou usar a fórmula da tangente de 2x. 2 tangente x sobre 1 menos tangente ao quadrado de x. Vai ficar 3/4 é igual a 2 tangente x sobre 1 menos tangente ao quadrado de x. Vai virar uma equação do segundo grau. Vamos ficar com 8 tangente de x igual a 3 menos 3 tangente ao quadrado de x. 3 tangente ao quadrado de x mais 8 tangente de x, que é o igual, né? Menos 3 igual a 0. Some produto, vou fazer básica. Delta b ao quadrado menos 4ac. Delta dá 100. Então, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Uma resposta vai dar menos 18 sobre 6, que é menos 3, e a outra vai dar 2 sobre 6, que é 1/3. Como a tangente do primeiro quadrante é positiva, a gente tem que marcar a letra B 1/3. Então, recapitulando o que eu fiz, tá? Primeiro eu peguei essa informação, que o x é meio arco seno de 3/5, passei para cá, né? Que o seno de 2x dá 3/5. Sabendo que o seno de 2x é 3/5, eu calculei a tangente de 2x, simplesmente usando aquele macete, aquele artifício do triângulo retângulo, né? Desenha o triângulo retângulo, marca o ângulo, que é 2x, e usa a própria definição de cateto oposto sobre hipotenusa para marcar esse 3/5. Faz Pitágoras, acha esse 4, e a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Uma vez que você encontrou a tangente de 2x como 3/4, é só aplicar a fórmula da tangente de 2x para descobrir o valor da tangente de x. É uma questão trabalhosa. Bom, querem perguntar alguma coisa sobre ela? Pessoal, então vejo vocês daqui a meia hora na aula de física, tá bom? Que a gente vai fazer uma revisão de toda a parte da primeira parte de calorimetria. Deixa eu encerrar a gravação aqui.